Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, o estudo da palavra de Deus. Bom, hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira nós estamos estudando a Bíblia do zero, né? Começando do Gênesis, vamos ir até Apocalipse. Então hoje nós já vamos para a aula de número 5, o chamado de Deus e o nome divino, eu sou. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, mas já deixa o seu like para poder estar nos ajudando. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, você sabe que vai gostar de estudar a Bíblia também, para que eles também possam ser abençoados, tá bom? E não deixe de comentar aquilo que você aprendeu para outras pessoas, né? Porque quanto mais você passa para frente, mais você vai fixando aquilo na sua memória, tá certo? Bom, então vamos lá então. Hoje nós vamos focar no chamado de Deus e no nome que Deus ele vai se referir a Moisés quando ele aparece. Então, nós já vamos voltar aqui, no início do Êxodo, nós já lemos, capítulo 1, nós já estudamos, que fala sobre o povo de Israel vivendo oprimido como escravo ali na terra do Egito. Então nós aprendemos sobre a escravidão, nós já aprendemos provavelmente quem foi o faraó que não conhecia José, por que isso aconteceu, né? Depois, nós vimos nas aulas passadas também acerca de Moisés, né? Sobre o seu nascimento, quem foi Moisés, qual foi a importância de Moisés. Então, se você continuar avançando, você vai ver que agora, na vida de Moisés, Moisés ele é chamado por Deus. Então, é sobre essa parte do chamado de Moisés que nós vamos reter na aula de hoje, tá certo? Bom, o local que isso vai acontecer vai ser na sarça ardente. Então vai ser o capítulo 4 aqui, o capítulo 3, melhor dizendo, e o capítulo 4, tá? Então qual foi o local que vai acontecer o chamado de Deus ali para Moisés? Vai ser no Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus, possivelmente o Sinai. Por que esses nomes para você se situar? Porque na antiguidade você tinha sempre a montanha de uma região, ela levava o nome daquela região. Então, às vezes você vai encontrar um mesmo local com dois nomes na Bíblia. Então, provavelmente, quando você lê na Bíblia falando de Monte Sinai ou Monte Horebe, esteja se referindo ao mesmo monte, ao mesmo lugar. Então é importante saber disso, por quê? Porque lá na frente, quando Moisés ele estiver já com o povo no deserto, caminhando, Moisés vai passar de novo em frente ao Monte Sinai. E vai ser agora no Monte Sinai que Moisés vai subir de novo, e agora lá em cima, Deus vai dar para ele as tábuas com os 10 mandamentos. Deus vai se revelar mais detalhadamente para Moisés e para o seu povo, tá certo? A situação de Moisés. Moisés, nesse momento, ele era um pastor no exílio, cuidando do rebanho de Jetro. Quando Deus vai se revelar para Moisés, Moisés ele estava como um pastor de ovelhas. É interessante entender essa situação, por quê? Porque Moisés ele havia sido criado de uma certa forma com muitos privilégios. Embora ele tinha um chamado grandioso para a vida dele, mas ele não tinha uma experiência de condução, de responsabilidade, né? Porque como ele foi criado pela filha de Faraó e colocado aos cuidados da sua mãe verdadeira, enquanto José estava na casa da mãe, ele recebia os cuidados da mãe, mas ele tinha proteção da filha de Faraó. Enquanto ele estava no Egito, ele tinha toda a formação acadêmica para ser um futuro líder, um futuro faraó, mas também protegido pela filha de Faraó. Então, ele não tinha, até então, uma experiência
pessoal de condução. Então, quando ele é chamado por Deus aqui, o que você percebe que mudou na vida de Moisés? Moisés agora, o que vai acontecer com ele? Ele está numa situação em que ele já matou um egípcio, fugiu, né? Então agora, além da formação acadêmica, além da experiência que ele teve com a mãe também, agora Moisés vai ter uma experiência de vida. Ele vai ter esposa, filhos, ele vai ter uma profissão, ele vai virar um pastor de ovelhas. Então, quando Deus chama Moisés ali, Moisés está numa situação que agora ele está começando a ter as suas próprias experiências. Isso é muito interessante porque Deus ele nunca vai chamar ninguém parado. Sempre quando você observa Deus chamando uma pessoa para determinada tarefa, essa pessoa ela está trabalhando, ela está em exercício, né? Então Moisés nesse momento ele é uma pessoa que ele tem uma formação acadêmica, mas ele também está tendo agora uma experiência pessoal de responsabilidade. E por que isso era necessário? Porque Deus estaria dando para ele agora a maior responsabilidade de todas. Dos seres humanos aqui na Terra, ninguém teve o privilégio que Moisés teve, mas também a responsabilidade. Moisés ele iria encarar o próprio faraó. E nós já estudamos em aulas passadas como o faraó era visto como um deus para aquele povo. Então, de repente, chegar um humano e empeitar um Deus reencarnado, você tinha que ter experiência. Porque se Moisés não tivesse uma experiência, Moisés não conseguiria ir até o final. Muitas pessoas, muitos servos de Deus, eles desistem da caminhada por quê? Porque tem uma vida sem experiência, né? Você está numa igreja que você ouve testemunho todo dia, isso é muito bonito, é muito bom. Mas experiências dos outros não ajudam você a vencer suas batalhas, né? Experiência do outro não te ajuda a vencer sua batalha, é uma referência. Mas o que te dá força para vencer é confiar no Deus que você tem. O fenômeno que vai acontecer aqui vai ser o quê? Uma sarça que ardia, mas não se consumia. Isso era um sinal teofânico, que é a manifestação visível de Deus. Então, Moisés, ele estava no deserto de Midian. Então, imagina no mapa aí, você vai ter o Egito à sua esquerda, você tem todo aquele deserto, né, aquele deserto que seria a terra de Canaã, e depois desse deserto, você tem ali o Mar Vermelho, tem aqueles dois golfos, né? Golfo de Suez, se eu não me engano, tem um outro golfo que faz assim, ó, que é aqueles braços do mar, e do outro lado do golfo, você tem mais um deserto. Esse deserto que hoje você vai ver no mapa aí como o deserto da Arábia, esse deserto na época chamava terra de Midian. Moisés ele estava ali, só que ele atravessou o golfo aqui, ó, e volta para a região do Sinai. Por quê? Porque ali ele volta a procurar pasto, procurar alimento. E ele subindo no monte, que foi o Monte Horebe, ali ele vai ter um encontro com Deus, tá? E esse encontro com Deus vai ter algumas observações que é muito interessante para a gente. Olha só, eu vou ler aqui algumas coisas que vão acontecer, ó. Moisés, a partir do capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Tá. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça, que Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar
E então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não te aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Por que você vai observar Deus mandando Moisés tirar a sandália do pé, porque ele estava em terra santa? Será que para poder estar na presença de Deus, você teria que estar descalço? Será que era isso que estava querendo dizer? Então muitas pessoas entendem isso, que Deus manda Moisés tirar as sandálias e ficar descalço, porque ele estava diante de uma terra santa, e que por causa disso, toda vez que você vai cultuar a Deus, você necessariamente tem que ficar descalço. Então tem igrejas ainda hoje que só cultuam descalço. Tem pastores que só pregam descalços, né? Porque eles entendem que assim como Deus falou com Moisés, essa ordem continua valendo até hoje. Mas na verdade, quando você, de novo, pega emprestado a mitologia egípcia, que era o pano de fundo aqui, eu consigo entender o que estava acontecendo. Na verdade, o que acontece aqui é que na mitologia egípcia, quando o faraó, né, ele ia se encontrar com a sua divindade, faraó, ele removia as sandálias dos seus pés. Então você tem vários desenhos e tumbas egípcias mostrando faraó, que era uma pessoa tida como Deus encarnado, se apresentando perante outras pessoas, e esse faraó, perante outros deuses, e esse faraó fazendo o quê? Removendo as sandálias dos pés. O faraó fazendo esse movimento descalço. O fato de estar descalço indicava o seguinte: eu estou diante de um Deus, diante de uma divindade, logo eu preciso estar descalço. Então essa figura, ela estava bem impregnada na mente de Moisés, porque Moisés ele foi educado nessa cultura. Ele foi educado numa cultura egípcia que diante de Deus, ou diante dos deuses, você tirava a sandália dos pés. Em paralelo, ele foi educado com a sua mãe verdadeira, mostrando que tudo aquilo era uma mentira. Que o Deus deles era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que o Deus verdadeiro era o Deus deles. Mas Moisés, ele tinha essa imagem de o faraó tirando a sua sandália diante de uma divindade. Então, quando Moisés está no Monte Horebe, que Moisés vê a sarça ardente, a sarça ardendo ali já era uma teofania, como eu coloquei aqui, ó. A sarça ardendo aqui e não se consumia era uma teofania, era uma presença visível de Deus. Deus, naquele momento, ele se materializou ou se revelou para Moisés através do fogo que estava naquela sarça. Tá? Mas Moisés, ele poderia não perceber que era Deus. Ele poderia perceber que podia ser um fenômeno da natureza qualquer. Em que pese o fato de acontecer muito de sarça, às vezes pegar fogo por causa do calor que tinha, essa sarça ela se consumia, ela queimava e ia embora. O que chama a atenção de Moisés é que aquela ela não se consumia. Mas ele poderia procurar qualquer uma outra explicação e não encaixar a pessoa de Deus ali. Então, quando ele vê, olha o que ele fala, ó. Cadê? Quer ver? Versículo 3. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver de perto, ele ficou curioso. Ele ainda não tinha visto uma teofania. Ele não tinha tido uma consciência de quem estava se revelando para ele. Então, o que acontece? Deus vai falar com ele assim: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Então, nesse momento,
Moisés ele vai entender que ele estava falando com uma divindade. Certo? Por quê? Porque quem tirava as sandálias, para quê? Você tirava as sandálias para chegar diante de um dos deuses do Egito. Era um movimento divino e religioso. Então, se aquela voz que falava com ele falava assim, tira a sandália dos seus pés, ele entendeu? É um Deus que está falando comigo. Aí você fala assim, não, Renato, mas isso aí é mitologia egípcia. A mitologia egípcia é mentira. Concordo com você. Mas então por que Deus usou isso? É porque Deus, ele sempre vai se manifestar a partir do conhecido para o desconhecido. Sempre Deus ele vai falar com você a partir daqueles elementos que você já tem conhecimento e ele vai se revelando progressivamente para você conhecer, ter acesso àquilo que você não tinha conhecimento. Deus sempre vai chegar para você através daquilo que você já conhece, para dali ele se revelar para você. Certo? É assim que Deus trabalha. Lembra o caso de Paulo pregando sobre o Deus desconhecido? Pois é. Então isso vai acontecer aqui com Moisés. Então é muito interessante esse fenômeno. Então aqui Deus ele vai se materializar, Moisés vai reconhecer que estava diante de um Deus, e aqui Deus ele vai se revelar para ele. Então tem uma observação interessante aqui. A manifestação no deserto aponta para o padrão bíblico de Deus chamar pessoas longe dos centros de poder humano, revelando em lugares de dependência. Então, você tinha também uma caracterização muito interessante, porque ele estava no deserto. O deserto era um lugar de provação, de privação. Então, além de você estar num movimento simbólico que era na montanha, e acreditava-se que os deuses habitavam nas montanhas, por isso você vai ver um nome muito relacionado a Deus que é El Shaddai, e a palavra El é Deus, e Shaddai a gente traduz por todo-poderoso. Mas quando você vê a raiz dessa palavra no sumeriano, se eu não me engano, o Shaddai vem do Shadu, e Shadu significa montanha. Então, quando eu pego a expressão El Shaddai, é como se Deus dizendo Deus das montanhas, né? Deus das montanhas. É a forma de imaginar, o meu Deus está no céu, porque para eles a montanha era um símbolo do céu. Lembra que na mitologia grega, por exemplo, onde que habitavam os deuses? No Monte Olimpo, que talvez era um dos montes mais altos que você tinha na Grécia, certo? A Torre de Babel, os zigurates, era Deus, os deuses deles, eles entendiam que habitavam ali no topo do zigurate, né? Então, além de ele estar no monte, que era uma simbologia da habitação de Deus, mas esse monte estava onde? Esse monte estava no deserto. E o deserto era uma tipologia do inferno. Era uma tipologia do lugar dos demônios. Porque tudo no inferno, no deserto, era mais difícil. Era o sol muito quente de dia, era o frio muito forte à noite, era as aves, os animais que tinham ali para poder atacar a população, o pessoal. Então o deserto sempre foi sinal de provação, de luta. Então é no meio da luta é que Deus ele quer aparecer, é que Deus vai se revelar para você. E é no meio da luta que a maioria das vezes Deus, nós ainda hoje temos nosso encontro com Deus. Porque dificilmente você vai aceitar a Jesus estando tudo bem com você. Dificilmente você vai sair do seu conforto se não tiver problema nenhum. Você acha que hoje eu vou na igreja porque eu quero aceitar Jesus. Não. Geralmente você vai para a igreja porque alguma coisa está em dissonância na sua vida, algum problema você está passando, e por causa disso você resolve dar uma oportunidade, abrir uma porta, e ali você vai na igreja e Deus fala com você. Tá? Então olha como nós pegamos princípios modernos já lá no passado.
Mas avançando aqui, então nós temos agora o chamado de Deus, né? A missão que Deus vai dar para Moisés era libertar Israel do Egito e conduzir Israel para a terra prometida. Então, a missão que Deus vai colocar para Moisés era uma missão muito grande. Então, olha que interessante, Moisés, ele tinha uma tarefa. Deus tinha uma missão para Moisés, libertar o povo. Então, assim como Deus tinha feito o chamado para Abraão, esse chamado fazia parte daquela promessa do proto-evangelho, né? Que foi feita a Eva lá no passado, certo? Que era libertar, trazer ao mundo Jesus. Nós já estudamos sobre isso. Essa promessa vai passar para Abraão, porque em Abraão Deus vai começar a formação de um povo, para desse povo vir Jesus. Então Abraão é uma figura central. Agora, depois de Abraão, a figura mais importante que você vai ter vai ser Moisés, porque a proposta ou a ordem, o chamado de Deus para ele era o quê? Era ser o legislador e o libertador. Então, além de Moisés estar à frente do povo para libertar o povo da escravidão que sofreu no Egito, e conduzir esse povo pelo deserto em direção à terra prometida, Moisés ele seria responsável por ser o legislador, ou seja, Deus falando com Moisés é que ia trazer para o povo toda a noção de um povo de Deus, de um povo separado. É através de Moisés que as leis de Deus seriam estabelecidas para o povo. Então o povo ia ter leis. Sim, mas através de quem? Através de Moisés. Tudo Deus passando para Moisés. O povo agora ia ter um local de adoração, que era o tabernáculo, sim, através de quem? Através de Moisés. O povo agora ia ter uma formação, uma classe de sacerdócio para poder fazer um culto, ordem no culto, né? Através de quem? Moisés. Então Moisés, ele foi o legislador. Ele é importante depois de Abraão, porque é através dele que vai se consolidar Israel como nação. Israel como nação agora, através de Moisés, ele ia sair como uma nação, como qualquer outra no sentido político, e uma nação que conhecia o Deus de Israel, certo? Através de Moisés. Então era uma missão muito grande, muito difícil, e muito importante, porém não difícil de cumprir, porque Deus ele sempre vai nos dar aquilo que eu tenho condição de realizar, certo? Deus conhece mais a mim mesmo do que eu. Deus sabe mais do que eu tenho condição de fazer do que eu mesmo sei. Então, por isso você vai ver aqui, ó, objeções de Moisés. Moisés ele tinha insegurança pessoal, Moisés tinha medo da rejeição, Moisés tinha dificuldade de fala, e tudo isso vai trazer objeções, porque ele achava que ele não era capaz de realizar. Mas a verdade, como eu disse, quem conhece a Deus, quem conhece a minha vida, é Deus muito mais do que eu. Então Moisés, naquele momento que ele é chamado por Deus aqui, Moisés ele vai colocar objeções. Primeiro ele vai ter insegurança, vai ter medo da rejeição e vai ter dificuldade de fala. Tudo isso aqui está relacionado com o quê? Com o trauma que ele passou. Se você viu a aula passada, que eu te falei a vida e a infância de Moisés, a juventude, você vai perceber o trauma que Moisés teve do Egito, o trauma que ele teve da sua casa com os hebreus. Ele não era bem quisto, ninguém gostava dele, ele não se sentia em casa. Quando ele sai do Egito, ele não sai para voltar. Ele tinha síndromes, sintomas como se fosse o burnout hoje, né? Então essa dificuldade de fala aqui não é que ele era gago, como muitos dizem, é porque não lembrava a língua materna, uma das línguas maternas que era o egípcio. Exatamente por quê? Porque o trauma gerado ali foi muito grande. Mas Deus, para poder abençoar a vida do povo, para poder fazer Moisés encontrar o seu propósito,
Moisés tinha que tratar isso daqui. Porque se Moisés não tratasse isso daqui, Moisés não conseguiria avançar, né? Então isso é muito interessante, por quê? Porque muitos de nós, às vezes, têm traumas que nos prejudicam de avançar, de prosseguir, de caminhar. E às vezes eu penso que é só eu esquecer, é só eu deixar aquilo, e que não está tudo bem. Porque o trauma ele vai te corroendo por dentro. Então ele precisava tratar isso daqui. E você vai ver que ao longo da vida de Moisés, agora que ele volta, ele vai sendo reconhecido pelos seus como seu grande líder. Ele vai sendo reconhecido por Faraó como um líder, embora o Faraó não admitisse isso verbalmente. E agora esse trauma vai ser sarado na vida de Moisés, a ponto que Moisés ele chega a se sentir parte do povo, e ele chega a pedir a Deus, se precisar, tirar o nome do livro dele da vida, do livro da vida, o nome dele. Tanto era o amor que ele tinha e como ele se sentia naquele lugar. Isso nos mostra que aquele trauma inicial ele foi totalmente passado. Deus então vai tratar isso através de respostas duras com Moisés nesse primeiro momento. Então Deus dá presença garantida. Deus fala assim: Moisés, pode ir que eu vou ser com você. Deus ele fala assim: ó, eu vou te dar sinais miraculosos para você agir diante de Faraó, que é o que vai mostrar para Faraó que eu estou com você. E Deus fala assim: o seu irmão Arão, ele vai ir junto com você, mas você será um Deus para ele. Então, às vezes tem dificuldade na nossa vida, tem compromisso que Deus dá, que ele pode até colocar pessoas para nos ajudar, mas a responsabilidade, ela vai ser minha. Então é muito interessante esse texto. E aí vai ter um fato que nós devemos comentar também, muito interessante, que é a revelação do nome divino. Então vamos ler aqui, ó, versículo 14, ainda do capítulo 3. Ó, vamos ler do versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome desse Deus? O que eu lhes direi? Então aqui você vê que a experiência de Moisés é muito parecida com a experiência de Jacó. Moisés, embora, em que pese o fato dele ter sido educado pela sua mãe, em que pese o fato de Moisés conhecer a história hebreia do povo de Israel, Moisés ele não tinha uma experiência pessoal com Deus. Então, quando ele vai se referir a Deus, ele dizendo, quando ele chegasse lá para se apresentar para o povo, qual a referência que ele tinha de Deus? Deus dos antepassados. Ele fala assim, ó, quando eu chegar lá, eles vão me quando eu chegar diante dos israelitas, eu vou falar o seguinte: o Deus dos seus antepassados não era o meu Deus e não era o Deus de vocês agora. Não. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e Deus de Jacó. É esse Deus que me enviou. Percebe a distância que ele tinha? Ele estava falando de um Deus que ele tinha ouvido falar, mas que ele não tinha a mínima experiência com esse Deus. Ele não tinha ainda uma experiência. Embora Deus fosse presente na vida dele já, embora Deus tivesse o livrado da morte desde quando ele nasceu, embora Deus já tivesse conduzindo todas as coisas para ele aprender com os egípcios, inclusive como seu líder, embora Deus já estivesse agindo para Moisés, Moisés ainda não conhecia Deus. Moisés ainda via Deus como o Deus da história que eu escuto. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Para Moisés e para aquele povo, ou seja, os hebreus, Deus não está conosco. Os nossos deuses são os deuses do Egito, porque o pessoal já nasceu naquela cultura. Então agora Moisés iria passar pelo que Jacó passou. Moisés iria ter a sua própria experiência com Deus. E a sua própria experiência com Deus é o que iria fortalecer Moisés para poder ter um propósito na sua vida. Então o propósito é muito interessante. Eu conversando essa questão de propósito, conversando hoje mesmo, não sei quando isso vai ser gravado, vai ao ar nesse vídeo, mas hoje eu conversava com minha esposa sobre propósito e sobre a vida de Moisés. E eu expliquei exatamente essas questões para ela, mas ela colocou uma coisa muito interessante.
que Moisés ele vai ter o propósito quando ele tem um encontro com Deus, né? Esse encontro com Deus é o que definiu o propósito na vida de Moisés. Esse encontro real com Deus, que é o encontro que eu e você precisa ter. Você conhecer Bíblia, simplesmente poder saber a história do povo de Israel, a história do cristianismo, é melhor você estudar outro livro. A Bíblia, como um livro histórico, ela vai te dar muitas informações, mas para você saber muito a história do cristianismo, você vai ter ótimos livros para você aprender sobre isso. Para você saber a história dos judeus, você pode pegar, por exemplo, tem um outro livro desse que agora me falha a memória aqui, que você vai, o Talmud, você vai saber muito mais sobre os judeus. A Bíblia não é um livro simplesmente de história, ela é um livro para você viver, vivenciar, aprender e colocar em prática aquilo que está escrito aqui, né? Muito bem. Então Deus ele vai se revelar para ele agora, e ele vai dizer o seguinte, ó, vamos ler o versículo 4. Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, isso é o que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Então, esse eu sou tem algumas traduções e transliterações interessantes aqui. Ó. Então, você tem aqui a transliteração, ó, você lê daqui para cá, né? Aser. Esse H, ele tem um som de um R muito fraquinho, que eu não vou conseguir pronunciar. As traduções possíveis são eu sou o que sou, ou então eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é. No aspecto verbal, a forma do verbo raiar, né, que é ser e tornar, no imperfeito, está indicando ação contínua ou aberta. Mais ser em ação do que ser estático. Então, olha que interessante. Quando Deus fala com ele assim, eu sou o que sou, no hebraico você vai ter algumas coisas que não tem como você traduzir totalmente para o português. Esse verbo eu sou aqui, ele está no imperfeito, né? E isso aqui indica para nós o seguinte, que esse verbo ele tem uma ação contínua e aberta. Ou seja, ao mesmo tempo, ele significa eu sou, ou seja, eu estou aqui, eu sou isso aqui, mas ele também é uma ação contínua. Eu serei no futuro, né? Ó, eu serei o que serei. Entende? Ao mesmo tempo, Deus estava dizendo para Moisés, eu sou isso aqui, eu sou o que sou, mas ele está dizendo para Moisés, mas eu também serei o que serei. É uma coisa que você não tem como traduzir no português, você não tem uma palavra para isso. Então, por isso, você vai ter, o tradutor, ele tem que escolher uma palavra para trazer. Então, você tem no português aqui, assim, ó, e disse a Moisés, eu sou o que sou, né? Mas eu tenho que entender que isso é uma ação contínua. É como se Deus falasse assim, fala com eles que eu sou aquilo que precisa ser. Eu faço aquilo que precisa fazer. Eu sou um todo. Eu sou tudo. Eu sou o todo-poderoso. Eu sou o onipresente. Eu sou o onipotente. Eu tenho todo o poder. O que eles precisarem, eu sou Deus para eles. Né? Eu sou Deus para eles. Tanto agora quanto no porvir. Então, esse texto, ele traz para a gente algumas implicações teológicas muito interessantes. Deus aqui ele aparece como uma presença ativa e constante. É o Deus onipotente. Deus estava mostrando para ele, através dessa palavra, que ele era o Deus que ele estaria e estava presente e agindo na vida do povo.
Não é um Deus que agiria para libertar eles não é um Deus que agiria para poder libertar eles do Egito e depois esquecer. Não, é um Deus que agiu, iria agir, mas que continuaria agindo. Então, essa ideia do Deus onipresente ainda vale para nós. A Bíblia diz assim que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é isso? Então, o nosso Deus ele não é só aquele Deus que te ajuda no momento da dor. O nosso Deus não ajuda só no momento da dor. Ele é um Deus que ele te ajuda. A Bíblia diz assim que nós somos templo do seu Espírito Santo. Ele é um Deus que ele está presente o tempo todo, né? Aqui você tem também uma identidade divina ligada à ação salvífica na história. Ele é o Deus que salva. É ele, Deus que salva. Deus ele tem a preocupação em nos salvar e nos redimir. Deus não tem nenhum prazer em ver ninguém se perder. E você tem um contraste aqui com divindades estáticas e territorialistas do Egito. Por quê? Porque no Egito, cada local você tinha um Deus, para cada atividade você tinha um Deus, e Deus falou assim, não, pode falar com esse, que o Deus que está falando não é como esses deuses territoriais, deuses que têm funções. Não, não. Eu sou o que eles precisarem. Eu vou ser o Deus da colheita no momento da seca. Eu vou ser o Deus da fartura. Eu vou ser o Deus da fertilidade quando for preciso ter filho. Eu vou ser o Deus da provisão quando precisar a fome estiver chegando. Eu vou ser o Deus do milagre quando o milagre precisar na porta de vocês. Eu não sou um Deus para cada... Não. Eu sou o Deus que eles precisarem que eu seja. E esse ainda é o nosso Deus hoje. Olha que interessante isso aí. Aí você tem também o tetragrama, que é conhecido como o nome de Deus. O que é esse tetragrama aqui? A forma dele são 4 consoantes hebraicas. Iud, Rei, Vav, Rei. Isso aqui, ó. Iud. Deixa eu colocar o apontador. Pegar a caneta aqui para poder marcar para você, ó. Você lê daqui, ó. Ó, Iud, Rei, Vav, Rei, tá? Essas 4 palavras aqui, provavelmente em relação com Hayá, ser, indica aquele que é, será ou está. Na Bíblia, isso aqui é conhecido como nome pessoal de Deus, usado especificamente no contexto da aliança com Israel. Na tradição judaica, eles evitam pronunciar, substituindo esse nome por Adonai na leitura pública. Então, esse nome aqui era considerado o nome original de Deus. Como os judeus, por respeito, liam esse nome poucas vezes por ano, só em momentos especiais, e quando eles tinham que escrever, a pena que escreveu esse nome, eles não usavam para mais nada, né? Todas as vezes que esse nome aparecia na Bíblia, eles substituíam esse nome por Adonai ou por Hashem. Adonai significa Senhor e Hashem significa o nome. Então, com o tempo, esse nome se perdeu a pronúncia. Então, hoje nós não sabemos. Então, muitos acreditam que entre essas consoantes, você teria aqui as vogais do nome Adonai, Senhor. Então, quando eu acrescento as vogais de Adonai aqui no tetragrama, eu tenho um nome parecido com Yahvé. Então, alguns chamam esse nome aqui de Yahvé, alguns vão falar Jeová, né? Então, muitos dizem que esse nome no original seria Jeová ou Yahvé ou Javé, mas o certo é que não se conhece a pronúncia do tetragrama, tá? Então, a gente pode fazer uma comparação no Egito. No Egito, deuses com nomes, títulos ligados a funções como Ra, Sol, Rapi, que era o deus do Nilo. Já no hebraico, o nome pessoal ele não depende das funções, dos fenômenos naturais, aponta para a transcendência. Monoteísmo é informação. Deus se apresenta não como mais um Deus tribal,
mas como um Deus que é e que age soberanamente sobre a história. Porque os deuses, na mitologia egípcia, o universo sempre existiu. E o universo deu origem aos deuses. Então cada deus ele era responsável por uma função do universo. O deus Sol, o deus Nilo, o deus da água, né? Que era o deus Nilo, o deus Sol, que era o deus Ra, e por aí vai. Quando Deus se apresenta como o Deus que não era Deus de nada, porque na verdade ele era Deus de tudo. Tudo foi criado por ele. Por isso você vai ver que Moisés não começa o Gênesis falando do sol e da lua lá no primeiro dia. Né? E muitos acreditam que isso é exatamente por quê? Para que ninguém associasse o sol e a lua ali como deuses. Mas Deus ele vai se revelando progressivamente para esse povo entender quem ele era. E já no nome ele mostrava que pelo nome eu vi que ele era um ser independente, que ele estava além, ele estava fora dessa natureza. Por quê? Porque toda a natureza, todo o universo teria sido criado por esse Deus, que agora eles estavam passando a conhecer, né? Que seria chamado Deus de Israel. E para a gente fechar, o chamado de Deus, então ele parte de que ele é e não de quem ele é. Não, ele parte de quem ele é e não de quem o servo acha que ele é capaz de ser. A presença de Deus, eu estarei contigo, é mais importante do que as habilidades pessoais. E o nome de Deus nos convida a confiar no seu caráter, na sua constância, mesmo diante de missões impossíveis, tá? Bom, então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Eu perdi um tempinho aqui para te falar sobre a trajetória de Moisés, sobre esse encontro e o nome de Deus. E na próxima aula nós vamos continuar estudando ainda mais sobre esse livro fantástico que é o livro do Êxodo. Deus te abençoe, fique com Deus e até quinta-feira que vem para a próxima aula.